Olá, aqui vamos fazer uma demonstração do estado da aplicação, né, do nosso autenticador de documentos e fazer uma breve introdução aqui sobre como está estruturado. Primeiramente, eu fiz aqui até um separativo entre os terminais. Em cada um está responsável por uma das partes da aplicação, então aqui tem um resumo. A primeira parte é a parte do próprio blockchain, que é a parte que garante o smart contract. A segunda parte é um gateway de conexão que consegue fazer o acesso a esse blockchain utilizando configurações de conexão, utilizando certificados digitais. E aqui a terceira parte é o próprio front-end, que é a parte de interface do usuário. Fazendo uma breve explicação aqui, né? A primeira parte é a parte do blockchain, que é a definição do smart contract. Que esse smart contract vai ser os métodos de acesso, ó, e de manipulação do livro-razão. Então aqui a gente tem até um bom resumo. Ó. Como a gente está trabalhando com documentos, a gente tem os métodos de criação, deleção, verificação se o documento existe. A gente consegue dar um get e recuperar os documentos, inicializar o livro-razão, ler e assim vai. Aqui fica a parte que consegue fazer o acesso através do contrato definido pelo framework do Hyperledger. Então, se a gente passar aqui no código, a gente vai ver a estrutura que a gente definiu de documento, como a gente quer que seja inicializado, como a gente quer que o documento seja criado, inclusive quais são os campos, né, recebidos no método, assim como as outras funções também, como a de leitura, que vai precisar aqui de um identificador, e os outros campos aqui, os outros campos não, os outros métodos que definem o acesso utilizando a biblioteca específica do framework. Então, sem essa biblioteca aqui, a gente não consegue fazer o acesso e manipular o livro-razão utilizado pelo Hyperledger Fabric. Então, se a gente for lá em cima, a gente vai ver aqui ó, que é uma biblioteca própria deles. Então, você já faz o import utilizando o próprio GitHub deles. E aqui ele tem o Smart Contract, que é o formato que permite manipular o nosso asset. No caso, o nosso asset é um documento. Beleza, né? Aqui no terminal do Hyperledger, o que a gente precisa fazer para de fato conseguir manipular, né? As imagens do blockchain, elas são virtualizadas via Docker e para que isso daqui funcione, precisa de uma rede de teste. Então até aqui tem o nome da pasta Test Network. E nessa rede de teste, a gente precisa fazer um deploy desse smart contract que está aqui. Eu já fiz o deploy porque é uma etapa que precisa de alguns comandos. E aí depois que a gente faz esse deploy, ele precisa ser aprovado pela maioria das organizações. E quando ele é aprovado, a gente faz um commit. E a partir do momento que está commitado, aí sim esse deploy gera uma imagem no Docker. Então nesse momento aqui, a gente já consegue, por exemplo, vir aqui e executar uma query dizendo para retornar meus documentos. Beleza, né? Só a título de curiosidade aqui e de funcionamento, vou executar uma query, ele retorna meus documentos aqui. Ou seja, a gente vê que a imagem do Smart Contract agora já está feito o deploy e comitado na rede de teste. A segunda etapa aqui, para que a gente consiga fazer as requisições para essa imagem Docker, é necessário que utilize bibliotecas específicas orientadas pelo próprio framework e também a questão de conexão e dos certificados utilizados. Aí essa parte é a parte do gateway.
Então o gateway ele vai ser uma implementação aqui com as bibliotecas também próprias aqui, ó, especificadas pelo framework. Ele usa também a questão de conexão, contrato, identidade e outras coisas aqui também, como signer, que eles vão vir lá da biblioteca do Hyperledger Fabric, e só que dessa parte agora do gateway. Ou seja, eles já fornecem pedaços, né, de implementação para que a gente estruture a partir de um mínimo que é necessário. Então aqui na parte do gateway, a gente vai definir qual é o nome do canal que a gente vai usar para comunicação, qual é o nome do chain code. O chain code é esse nosso smart contract aqui. O chain code a definição são as regras de negócio que vão ser implementadas no blockchain, que são essas regras de negócio aqui que a gente define, como outras configurações. Aqui tem a parte das criptografias, né, que os documentos, os certificados digitais que são utilizados, especificação de qual usuário, de qual organização que ele faz parte. Aqui também tem até o endpoint que está exposto à virtualização do Docker e também questões de comunicação aqui, como comunicar. Então, para você conectar lá no blockchain, você precisa desse gateway, porque esse gateway vai criar uma identidade para você, vai gerar um certificado de conexão. Então ele vem aqui, ó, vai criar uma conexão, vai pegar o contrato que a gente definiu lá em cima, e é a partir disso, com as implementações aqui das bibliotecas orientadas na documentação oficial, que a gente vai conseguir é, iniciar esse gateway e, por exemplo, fazer um acesso ao nosso blockchain via requisição. Então esse init ledger aqui, ele vai fazer uma transação para o método que se chama init ledger lá no nosso chain code. E aí, se a gente for ver, é esse método aqui que vai iniciar o livro razão. E assim por diante, né? Ele vai também poder capturar os documentos, resgatar, criar um documento novo, transferir um documento de forma assíncrona, nesse caso aqui, né? E ele vai ter algumas implementações que a gente vai fazer que necessita de ser condizente com o que foi feito deploy. Então, nesse caso aqui do nosso gateway, ele está definido para fazer dois métodos. Um é inicializar o livro razão e outro é pegar os documentos que já existem lá. E aí aqui quando a gente inicia nosso gateway, ele vai dar o submit na primeira transação. Ou seja, aqui ele já inicializou o livro razão e também vai pegar os documentos que foram criados inicialmente pela nossa própria inicialização. E aí a gente consegue ver que está funcionando, ó, qual é o nome do deploy que a gente fez, a organização que aprovou esse deploy. E essa é a parte do gateway. E agora a gente vai fazer aqui também, mostrar a parte de interação com o usuário. Nesse vídeo o intuito não é explicar pedaço por pedaço dos códigos, mas sim mostrar um funcionamento geral. O código já foi feito commit para o GitHub, então caso necessário podemos vir a discutir os detalhes das implementações, o que foi feito. Mas aqui eu vou partir para a parte do React, que é a parte que faz o front-end de interação com o usuário. O React também vai ter um servidor local aqui, que ele vai estar hospedado. E eu vou deixar essa parte aqui do blockchain um pouco de lado. E a gente vai para a nossa aplicação aqui do React. Nossa aplicação, ao iniciar, ela cria uma nova aba no navegador. E a primeira página que a gente tem é a página de login. Então aqui a gente tem um login. Se esse login for bem sucedido, a gente consegue fazer acesso à aplicação.
esse e-mail e essa senha, eles vão estar registrados lá no Firebase. Então tem que ter uma senha correta, um e-mail correto. Quando a gente fizer o login aqui, ele mostra o retorno vindo do Firebase, falando que o usuário está logado. Então, através dessa autenticação aqui, a gente entra na aplicação. Beleza, tem uma tela de home aqui, que é só uma introdução das principais funcionalidades que a gente ofereceu aqui. E temos as páginas que são as próprias funcionalidades. Aqui a gente pode criar um documento. Então, vamos fazer uma requisição aqui. Eu falo que o ID que eu quero é, vamos supor, 100. O título já está preenchido aqui. Eu deixei preenchido via código só para a gente fazer esse exemplo, mas a princípio também você pode enviar uma requisição vazia. Então beleza, né? Vamos fazer como funciona essa requisição aqui de criação. No momento que a gente faz aqui inclusive aqui tem uma coisa a mudar, né? Tem que ser criar em vez de entrar. O botão acabou ficando replicado ali, mas beleza. Aqui o que ele fez? Ele fez uma requisição lá no Firebase, que é o nosso banco de dados em nuvem, e guardou esse documento lá no Firebase. E ao mesmo tempo, ele também foi lá no blockchain e guardou um documento também no blockchain. Os dois documentos são equivalentes, então assim, tem uma redundância nos bancos de dados, mas essa redundância é proposital. Então, quando a gente criar esse documento aqui, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui na parte do gateway, ele vai no método de criação de documentos, vai receber, como é? Ele vai receber o contrato que ele está sendo regido, que é o nosso chain code, e os campos que são passados pelo nosso front-end. Na hora que ele receber isso, ele vai formatar o objeto a ser enviado via contrato para o blockchain, e aqui ele vai dizer qual o método que vai ser utilizado. Então aqui no nosso blockchain ele está dizendo que ele precisa fazer uma transação para esse método, passando esses argumentos. E aí se a gente vê aqui no nosso chain code, é isso que está sendo especificado, né? Ele vai passar o nome do argumento do método, ele vai especificar o método, mas ele vai especificar o método para quem? Para o contexto que essa API está rodando. Ele não vai especificar o método como argumento da própria função, né? É esse contexto que faz essa interpretação. Então ele tem as transações que são possíveis de ser feitas. E aí na hora que ele lê e vê que existe esse método, ele faz uma associação e aí ele consegue executar através dos outros argumentos que são passados. Quando ele faz isso daqui, ele executa a transação e aqui vai ser persistido no chain code. Então se a gente vir aqui e pedir uma nova requisição para o blockchain, esse documento já tem que estar aqui, né? A gente viu que o ID foi o ID 100, então é esse documento aqui. Esse D é uma string, né? Então a gente pode especificar isso da forma que quiser. Se eu quiser escrever documento de exemplo, por exemplo, e mudar os títulos, Sulchen, os outros campos, e aqui key. Ao enviar para cá e verificar no blockchain, a gente tem que achar de novo, né? Então vamos lá, onde é que está o ID da requisição que eu acabei de enviar agora? ID 100, ID 1, documento tal. E aqui, ó,
acabou de ser criado o documento de exemplo e no nosso blockchain. Beleza. Aí também, qual é a outra parte, né? A outra parte é a parte de autenticação. Essa parte de autenticação, ela vai pegar um ID de um documento já existente e o que a gente vai dizer aqui é se o campo está autenticado ou não. Quando a gente autenticar todos os campos, é gerada uma versão desse documento. Então, assim, até que todos os campos não tiverem sido autenticados ao mesmo tempo, não existe uma versão desse documento. Então, vamos gerar uma autenticação total aqui, porque aí a gente consegue ver funcionando. Ele vai salvar no Firestore, então ele vem aqui e fala que adicionou um documento novo e ele gera um ID lá no banco. E aí quando a gente vir aqui, ó, a gente consegue listar as autenticações que já foram feitas nesse documento. Aqui está dando um warning, mas não está alterando o funcionamento não. E o que a gente vê aqui, ó, que a primeira autenticação foi feita dia 12/8. Aí logo após foi feito outra. E agora a gente acabou de gerar mais uma. E ele traz que os campos foram todos autenticados nesse momento aqui. Se a gente gerar uma autenticação parcial, então a gente vem aqui, autentica tudo menos um campo, né? Isso não vai gerar uma versão para cá. Então ele não vai resgatar, mas também o registro de autenticação vai ser persistido lá no Firestore. Então, beleza, ele vai lá, adiciona na coleção específica, mas depois, quando a gente procurar aqui, a gente vai ver que a última autenticação foi aquela mesma que a gente fez. Beleza, aqui a gente tem a opção também de listar o histórico do documento. Então, se a gente mudar os campos, né, como aconteceu daqui para cá, ele vai trazer um novo registro de histórico. Até se a gente não mudar, né, se manter os campos, mas adicionar um novo registro lá, ele traz esse registro, então ele faz realmente um histórico do documento. Coisas que a gente pode fazer também, pode ser todas aquelas funções que estão definidas aqui no Chain Code, junto com as funções que estão definidas no Gateway, elas podem ser acessadas a qualquer momento. Então a gente pode fazer uma combinação delas via do front-end, né? E criar novas funcionalidades aqui nessa parte. Mas por enquanto o que a gente está tendo disponível no front-end são essas. E aqui tem um logout, que é para a gente reiniciar o ciclo aqui, né? Então se eu faço o logout, eu volto para a tela de login e aí eu vou autenticar de novo o meu usuário aqui, né? E aí a gente volta para toda a esteira que foi feita no vídeo. É isso aí. Até mais. Muito obrigado pela atenção.